E se você descobrisse que existe gente pagando pra ter uma namorada, não tô falando de algo virtual não, galera. Tô falando de pais ricos contratando uma mulher pra ensinar o filho nerd a sair da concha antes de ir para a faculdade. E olha, quando a protagonista dessa história topa esse trabalho bizarro, as coisas saem muito mais do controle do que ela imaginava. Prepara a pipoca, porque hoje vamos conhecer a Mary, uma garota que estava tão desesperada para não perder sua casa que aceitou um dos empregos mais estranhos que vocês já viram. Nossa história começa na cidade litorânea de Montal, onde Mary Barker está tendo o pior dia da vida dela. Imaginem a cena. A garota acorda, olha pela janela e vê um reboque parado na frente da casa dela. E não é qualquer reboque não. É o Gary, o ex-namorado dela, que trabalha como guincheiro e veio levar o carro dela embora por causa dos impostos atrasados. Mary até tenta argumentar com o cara, dizendo que precisa do carro para trabalhar como motorista de aplicativo, mas o Gary não quer nem saber. E olha só que coincidência incrível. Ele estava revoltado porque Mary tinha terminado com ele depois de 3 meses de namoro. Que cara profissional, né? A situação fica ainda mais constrangedora quando Mary tenta apelar para o lado sentimental, fingindo que terminou porque gostava demais dele. O Gary até quase acredita, mas aí um cara sai da casa dela usando só uma cuequinha e começa a agarrar Mary. Ela tenta disfarçar falando que era o primo, mas já era tarde demais. O Gary vai embora levando o carro e a dignidade da Mary junto. Sem carro, Mary vai para o segundo emprego dela usando patins e consegue causar um congestionamento na rodovia. Mas o destino às vezes é engraçado. Ela passa por uma lanchonete e vê que o Gary parou ali para comprar um lanche com o carro dela ainda no reboque. Mary tem então uma brilhante ideia: roubar o próprio carro. Só que ela liga o carro sem desconectar o cabo do reboque e causa uma confusão gigantesca. Resultado? Delegacia na certa. Na delegacia, o advogado da família Stevens, que vai ser importante mais tarde, fala que se ela cometer mais uma infração, perde a carteira de habilitação. E para completar o combo de más notícias, os impostos da casa que a mãe dela deixou estão atrasados e Mary pode perder tudo. A garota fica revoltada e reclama que desde que os ricos começaram a se mudar para Montal, os impostos triplicaram. A cidade onde ela nasceu e viveu a vida toda estava sendo elitizada. E ela estava sendo expulsa do próprio lar. Depois desse dia desastroso, Mary vai trabalhar no bar da Marina, onde ela tinha um segundo emprego. E olha, o humor dela não estava dos melhores. Quando um ricaço chega pedindo uma bebida antes do horário, ela se recusa a atender. O cara tenta subornar ela com dinheiro, mas Mary não aceita, até que ela aceita o dinheiro e se recusa a devolver. A confusão que se forma é épica. Fernie, a gerente, tenta acalmar os ânimos, mas o ricaço vai embora irritado. Depois Fernie dá uma bronca na Mary, explicando que são esses clientes que pagam as contas do bar. Mas Mary estava com tanta raiva dos engenheirados, como ela chamava os ricos, que não queria nem saber. Para relaxar, Fernie manda Mary dobrar alguns guardanapos, e é aí que conhecemos Sarah e seu marido Jim, dois amigos meio malucos que sempre têm as ideias mais bizarras do mundo. Jim sugere que Mary venda um rim para conseguir dinheiro. Quando Mary recusa, ele sugere vender outras coisas. Vocês me entendem. Mary recusa de novo. Jim também sugere alugar a casa durante o verão, mas Mary é categórica, nunca alugaria para veranistas. É aí que Sarah, olhando os classificados, encontra um anúncio que vai mudar tudo, uma família procurando alugar. Uma namorada para o filho introvertido, para ajudá-lo a sair da concha antes de ir para Princeton. O pagamento? Um carro. O problema é que eles queriam uma garota de cerca de 20 anos, e Mary já tinha 32. Mas ela considera vaga mesmo assim, dizendo que conseguiria se passar por mais nova. Jim faz uma piada dizendo que ela não topava alugar a casa, mas topava alugar o corpo. Mary se defende dizendo que já tinha dormido com gente de graça sem nunca ter ganho um carro e que Jim era muito infantil para entender, lembrando que o cara tinha uma tatuagem do Papaléguas nas costas. E galera, uma curiosidade louca. Isso de pais contratarem namorada para o filho realmente acontece. O diretor do filme contou que leu um anúncio real assim na internet. E nos Estados Unidos, em 49 dos 50 estados, esse tipo de serviço é proibido por lei. Então é meio que isso que o pessoal estava querendo contratar de forma disfarçada. Depois de ver um monte de cartas de cobrança chegando, Mary decide engolir o orgulho e vai até o endereço do anúncio. Ela chega numa mansão gigantesca e vê o buick, que seria o pagamento pelo trabalho. Conhece então Leonard e Alison Stevens, que inicialmente acham que Mary é uma profissional do ramo, se vocês me entendem. Ela esclarece que só quer o carro mesmo. Os dois acham Mary velha demais para a tarefa, mas ela os convence de que uma mulher mais madura seria melhor para o caso. Eles contam sobre Percy, o filho, que está para começar Princeton, mas vive como um ermitão, sempre trancado no quarto, viciado em jogos e sem amigos. O casal deixa bem claro, Percy não pode descobrir do acordo em hipótese alguma. Eles falam onde Mary pode encontrar o garoto, num abrigo para cães, onde ele faz trabalho voluntário. Mary vai até lá usando um vestido rosa bem apertado e joga todo o charme em cima dele, fingindo que quer adotar um cachorro. Percy apresenta a ela um ex-cão policial chamado Milo, que foi dispensado do serviço porque
ficou viciado em cocaína. O jeito atirado da Mary deixa Percy desconfortável, mas ele logo fica preocupado porque ela claramente não tem perfil nenhum para adotar um cão. Quando Mary o chama para sair, ele tenta fugir, mas Crispin, que trabalha no abrigo com ele, o incentiva a ir com a bonitona. Do lado de fora, Percy acaba na van que Jean emprestou para Mary. Vê o facão do maluco e todas as coisas estranhas no carro e começa a achar que algo está muito errado. Para piorar, Mary começa a fazer um caminho para casa dela, não para casa dele. O sinal de alerta do Percy dispara e ele começa a achar que está sendo sequestrado. Por isso o cara joga spray de pimenta na cara da Mary. Com os olhos ardendo, Mary explica desesperada que apenas ficou interessada nele por achá-lo atraente. Percy fica mais tranquilo e tenta ajudar, jogando água na cara dela com uma mangueira e quase afogando a garota. Depois eles combinam de se encontrar novamente. E Mary fica no gramado sofrendo com ardência nos olhos enquanto Percy vai embora. Mary tenta pedir a van emprestada de novo para Jean, mas ele se recusa porque tinha que tirar o cheiro do gás de pimenta. Ela pede então o carro lagosta da Fern, que devia ser vermelho, imagino. Nessa hora aparece Mel, que chega numa BMW conversível. Jean conta que a garota arrumou um coroa cheio da grana e diz que Mary deveria fazer o mesmo. Mas Mary é categórica, nunca faria isso. Ela muda de assunto e reclama que Percy é uma pessoa desagradável. À noite, Mary leva Percy para um bar onde conhece o dono, conseguindo colocar o garoto para dentro mesmo ele sendo menor de idade. Percy chega de terno e gravata, todo engomadinho, e logo mostra como é mimado, pedindo para ir embora porque não tinha o refrigerante que ele gostava. Mary contorna a situação pedindo uma bebida com álcool para ele, dizendo que deveria aprender a beber já que ia para a faculdade. Ela também começa a falar que teve um sonho quente com Percy, tentando instigar ele, e pergunta se ele já teve algum sonho assim. E aí, como um bom nerd, Percy responde que teve um sonho com a Arlequina do Esquadrão Suicida. Ele conta que sonhou que não deixava ela adotar um cachorro. Mary fica sem entender onde que isso era um sonho quente. O garoto realmente era muito inocente e estava precisando mesmo de alguém como Mary para tirá-lo da zona de conforto. Depois de algumas conversas malucas, o ex-namorado da Mary aparece, revelando que ia se casar. Ele fica ressentido e alerta Percy para abrir o olho com ela, porque Mary sempre fugia dos relacionamentos. Depois que ele sai, Percy pergunta por que Mary tinha ficado com o cara, sendo que claramente não gostava dele. Ela tenta se justificar, mas se irrita quando os questionamentos ficam constrangedores demais. A dupla termina numa praia, onde Mary convence Percy a nadar pelados. Mas enquanto estão na água, 3 adolescentes bêbados roubam as roupas deles. Mary sai do mar e parte para cima dos moleques, dando uma surra neles e recuperando todos os pertences. E olha que curiosidade incrível, Jennifer Lawrence passou 2 dias completamente sem roupa no set para fazer essa cena de luta na praia. Ela encarou tudo sem dublê, e quando os agentes questionaram se ela realmente faria aquela cena, ela disse que foi por causa dela que aceitou participar do filme. Depois da luta, Mary volta para o mar, de onde Percy nem saiu para ajudá-la. Para piorar, ele ainda condena a garota por ter batido nos adolescentes, irritando Mary profundamente. Ela se controla e avisa que precisa ficar com ele para ganhar logo o carro, mas Percy se recusa, dizendo que não faria isso com uma pessoa que nem conhecia direito. Esse chororô é a gota d'água para Mary, que sai da água irritada e vai para o carro. Percy a segue pelado, pedindo o celular porque precisava mandar a localização para os pais. Mary fica ainda mais irritada, questionando se ele é uma criança. Ela arranca com o carro e Percy se pendura no capô, ainda pelado, pedindo pelo aparelho. A polícia vê a cena e começa a perseguir Mary, desesperada porque não pode perder a carteira. Faz uma manobra digna de Velozes e Furiosos. Atravessa a linha do trem segundos antes da locomotiva passar, conseguindo escapar da polícia. Como Percy aguentou o tempo todo pendurado no capô, isso é um mistério. Já na casa de Mary, os dois tomam banho para tirar a água salgada. Mary faz uma dança sensual para seduzir Percy, mas percebe que ele teve uma reação alérgica nas costas por ter ficado muito ansioso. Então ela desiste da missão e coloca o garoto no colo para cuidar da alergia dele. É aí que Percy se abre e conta sua história. Na escola, ele virou chacota por dormir no quarto dos pais. Inventaram coisas terríveis sobre ele, incluindo que ele tinha um relacionamento inapropriado com os pais. Por isso ele se retraiu, tendo amigos apenas no mundo virtual. Quem realmente o ajudou nessa época foi sua babá, George. Ouvir isso faz Mary começar a sentir empatia pelo garoto. Percy ainda pede desculpas por ter estragado os planos dela, e eles combinam de sair novamente no dia seguinte, se aproximando cada vez mais. E assim eles passam um dia incrível se divertindo. Levam os cachorros do abrigo para passear, jogam laser tag, e são expulsos do fliperama porque Mary se irritou com um menino chato na máquina de basquete. À tarde, Percy presenteia ela com uma armadilha de dedo, aquele brinquedinho que prende os dedos. É nesse momento que Mary resolve se abrir, contando sobre seu passado. Ela revela que nasceu de um caso extraconjugal. Seu pai era um cara casado e rico, e sua mãe era uma moradora local. Quando Mary nasceu, o pai deu um trocado para a mãe e a casa onde ela morava, mas deixou claro que não queria saber da filha.
Mesmo assim, quando cresceu, Mary tentou contato com o pai, mas ele simplesmente devolveu a carta que ela enviou sem nem abrir. Isso a deixou tão triste que se recusou a ir ao próprio baile de formatura. Percy se identifica porque também não foi ao baile dele e sente vontade de beijar Mary, mas são interrompidos por uma mensagem de George que os aguardava no farol. É assim que Mary conhece o George, que, surpresa, era um homem. George aproveita um momento que Percy se afasta para questionar o interesse de Mary no menino, ameaçando que ela não machucasse o coração dele. No dia seguinte, Mary dá um presente para o bebê de Sarah e Jean, que eles não gostam muito, mas não falam nada para não chatear a amiga. Mary revela que ainda não tinha ficado com Percy, decidindo que primeiro tentaria criar uma conexão com ele, mostrando que tinha passado a gostar do garoto. Isso deixa Sarah e Jean preocupados, mas Mary fala que Percy ia esquecê-la quando fosse para a faculdade. Os três são interrompidos por Doug, um ex-colega de turma de Mary, que agora era corretor de imóveis. Ele ficou sabendo da situação da casa dela e tenta fazer com que ela venda o lugar, mas Mary recusa e o dispensa. À noite, Mary e Percy saem para jantar se vestindo como se fossem para o baile que perderam. Percy até aluga uma limusine, que é bem comum em bailes de formatura nos Estados Unidos. Ele também deixa o celular em casa para se dedicar somente a ela, o que surpreende Mary. No restaurante sofisticado, os dois comem lagosta, e Mary pede para Percy tocar piano. Ele faz uma apresentação que deixa todos impressionados e Mary bem emocionada. Aí uma colega de Percy, chamada Natalie, se aproxima e o felicita pela apresentação, contando que também ia para Princeton. Mary fica com ciúmes e tenta se livrar dela. Mas antes de ir, Natalie conta sobre uma festa com futuros estudantes da universidade que aconteceria mais tarde. Assim que ela sai, Percy fala que estava pensando em tirar a carteira para comprar um carro, pois assim seria mais fácil visitar Mary. Mas relacionamentos fazem Mary fugir, e ela começa a recuar, deixando Percy irritado, por isso ele vai embora para a festa que Natalie falou. Chegando na festa, já meio bêbado após uma garrafa de champanhe, Percy abandona Mary na limusine e vai curtir. Mary vai atrás dele e começa a ser discriminada pelos adolescentes por ser velha demais. Ela revida atacando os jovens, mas erra no tom e é vista como preconceituosa. Por isso desiste e volta a procurar Percy. Ela o encontra na cama com Natalie, mas ele estava tão bêbado que não conseguiu fazer nada. Mary o leva para o banheiro para vomitar. Os pais do anfitrião chegam e expulsam Mary por ser uma festa de jovens. Percy tenta defendê-la, mas acaba acertando um soco no pescoço dela sem querer. Já na limusine, Percy se desculpa e fala que estava pronto para ficar com ela, revelando que a ama, e deixa Mary com a consciência pesada. E ela se recusa, dando a desculpa de que tinham que fazer isso quando ele estivesse sóbrio. No dia seguinte, os pais de Percy ficam felizes quando ele conta que a noite anterior foi muito boa, mas se desesperam quando o filho fala que não iria mais para Princeton e ficaria com Mary. Percy ainda responde aos dois, dizendo que a decisão era dele. Preocupados, Leonard e Allison ligam para Mary, pedindo para ela convencer o garoto a ir para Princeton, falando que ela só precisava fazer isso para ganhar o carro. Só que Percy mexe no Bluetooth do Tesla e conecta a ligação, ouvindo toda a conversa e descobrindo sobre a farsa. O garoto fica chateado e resolve se vingar, convidando Mary para almoçar em casa e criando uma situação constrangedora com vários comentários inconvenientes. Os pais suspeitam que ele descobriu tudo, mas não sabem como, já que Mary afirma não ter contado nada. Enquanto comem, Percy sai para encontrar Crispin do abrigo, e juntos eles destroem o Buick, que era o pagamento de Mary. Depois Percy volta e leva Mary para o quarto, decidindo fazer uma sessão com ela, mas ele se empolga demais e termina antes de começar. Após isso, ele revela saber de toda a farsa. Mary pede desculpas, falando que só queria salvar a casa, mas ele não quer nem saber e a manda embora. Apesar de estar com razão para estar chateado, Percy é muito escroto com Mary, jogando na cara dela o fato de ser pobre, falando sobre o pai dela e sobre nunca ter saído de Montal. Isso deixa Mary arrasada. Mais tarde, Gary aparece todo prestativo, rebocando o Buick destruído até a casa da Mary. E o melhor, ela continua trabalhando com o carro mesmo, com o teto parecendo uma latinha amassada, avaliações 5 estrelas. Só se for por coragem. Enquanto isso, Percy dá um chega pra lá nos pais e declara que agora é gente grande. Ele deixa bem claro que ninguém mais vai controlar sua vida. Resultado, uma festa épica, com muito videogame e zero regras. Mary, por sua vez, vira uma máquina de trabalhar. Consegue quitar todas as dívidas rapidinho, o que levanta suspeitas. Será que ela encontrou um pote de ouro ou virou sócia da Mega Sena? Numa noite dessas, Sarah e Jean soltam a bomba. Vão se mudar para a ensolarada Flórida, já que em Montal comprar uma casa é só no sonho. Sarah ainda dá um toque em Mary, dizendo que ela devia seguir em frente e buscar a própria felicidade, como a mãe dela gostaria, mas Mary nem dá bola, tá firme e forte onde tá. Depois Mary leva um cara até a antiga casa da mãe dela e percebe como ele era babaca, mandando-o embora e percebendo como sua vida era solitária. No dia seguinte, Mary busca seu carro, agora com teto novinho e folha. No caminho, cruza com Gary e num surto de consciência, resolve pedir desculpas por ter sumido da vida dele. De quebra, ela encontra a velha carta que escreveu para o pai e, inspirada, liga para Doug decidida. Vai vender a casa. Alguns dias depois,
George aparece todo cheio de si, dizendo que mexeu os pauzinhos com amigos influentes para aumentar os impostos dela. Mas Mary dá o troco na hora. Vende a casa, querido. E George ficou mais pálido que papel. Logo depois, Mary descobre que Percy vai participar de uma reunião em Princeton. Ela corre para lá, mas o garoto tenta escapar sem trocar uma palavra. A resposta de Mary se atira no capô do carro novo dele. Percy, teimoso como só ele, arranca com o carro mesmo sem ver nada e acaba dirigindo até uma praia. Lá, a roupa de Mary encosta numa churrasqueira e começa a pegar fogo. Desesperado, Percy entra em pânico e afunda o carro 0 km direto no mar. Cena digna de cinema. Ele sai do veículo para ajudar Mary e os dois fazem as pazes, pedindo desculpas um para o outro. Percy fala que a vez em que ficaram juntos na cama dele valeu como primeira vez, mesmo que não tenha feito as coisas direito. Arranca um sorriso de Mary, que diz que ele podia contar o que quisesse para os amigos da faculdade. Percy fica preocupado em fazer novos amigos, revelando que não tinha nenhum. Mary responde que ela era amiga dele. Percy fala que veria Mary no feriado de Ação de Graças quando voltasse para Montal, mas Mary revela que não estaria mais lá, pois vendeu a casa. Ela conta sobre a ideia de se mudar para a Califórnia e recebe o apoio de Percy, que fala que ela ficaria bem. Em casa, Mary e Jean surpreendem Sarah. Foi para eles que Mary vendeu a casa. Agora os dois não precisariam mais ir para a Flórida, deixando Sarah muito feliz. Paralelamente, Percy está se preparando para ir para Princeton. Os pais surgem ainda mostrando dificuldade em aceitar a independência do filho, mas respeitam a nova postura dele. Do lado de fora, Percy aguarda o carro que o levaria para a faculdade, já que o dele foi afogado no mar. Ele fica surpreso quando Mary surge para levá-lo até lá, antes de ir para a Califórnia. Ela revela que adotou Milo, que seria o companheiro dela nessa nova jornada. E assim terminamos com os três, Mary, Percy e Milo, pegando a estrada juntos, rumo a novos começos e aventuras. E aí, galera, que loucura vocês fariam para conseguir um carro? Comentem aqui embaixo. Essa história mostra que às vezes os trabalhos mais estranhos podem levar aos encontros mais especiais da vida. Mary começou querendo apenas salvar sua casa e acabou encontrando a amizade verdadeira e a coragem para seguir seus sonhos. Se vocês curtiram essa história maluca, essa história que está aparecendo na sua tela vai te emocionar, eu garanto. Deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum spoiler. E me contem, vocês acham que Mary e Percy vão se encontrar de novo? Deixem suas teorias nos comentários.